Fala galera, beleza? Então, assim que a gente sai do desenvolvimento para ir para a produção, para qualquer outro ambiente, a gente começa a lidar com configuração de aplicação, né? Tem que botar uma variável de ambiente, tem que botar uma senha do banco de dados, essas coisas. Isso sempre acontece em qualquer aplicação. Hoje eu vou mostrar para vocês um módulo que, para mim, é bem útil, que é o Node Config, que ajuda a administrar essas configurações de ambiente, coisas assim no Node. Mesmo configuração interna da aplicação, ele ajuda bastante. É um módulo bem simples, mas poupa um bom trabalho para a gente. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Node Config. Bom, aqui eu estou no repositório do Node Config, se você dar uma olhada aqui comigo. Basicamente, ele é para configurar aplicações Node.js. Bem simples de instalar. Tem uma configuração via JSON, mas ele suporta YAML, suporta JS também. E basicamente tu pode buscar as configurações daquele arquivo de configuração lá via config.get e a configuração que tu quiser. Ele também suporta coisas do tipo config has tal config. Então tu pode fazer feature flags com ele, essas coisas de uma maneira bem simples. Então ele é um módulo bem interessante. Agora eu vou mostrar ele num código que eu tenho fazendo manual as configurações para fazer usando ele. Então vamos lá, vamos para o código agora que eu vou mostrar. Bom, essa daqui normalmente é a aplicação que eu uso para todos os meus exemplos de Node. Ela é uma aplicação que eu fiz há um tempo atrás para usar para Docker, mas eu uso para tudo hoje em dia. Se a gente for olhar o código dela aqui, se eu vier em config nessa aplicação, eu tenho o environment.js, onde eu exporto algumas configurações. Se o environment for development, a minha URL do Mongo vai ser essa daqui, a porta vai ser essa. Se for teste, a URL do Mongo vai ser essa. Aqui eu pego o Node.env, e aí baseado no Node.env eu exporto. Por exemplo, se o Node.env for development, se for esse aqui, ele vai exportar essa configuração aqui. Se for teste, ele vai exportar a outra. Isso é ok, né? É ok para mim fazer manual, mas conforme vai crescendo, eu vou ter que botar mais lógica na maneira que eu administro minhas configurações. Então, eu optei por beleza, vou começar a usar o Node Config, lá o módulo, para fazer essa mesma coisa. Primeiro eu vou rodar minha aplicação aqui para vocês verem o que ela faz. Uh, Development. Vou rodar minha aplicação aqui. Tá, a aplicação está rodando aqui, beleza. Tá tudo certinho. Agora eu vou instalar o Node Config, npm install config. É o nome do módulo, é simples assim. Estou instalando o Node Config, daquele repositório que eu mostrei para vocês. Beleza, está instalado. Agora o que eu tenho que fazer é vir aqui e criar meus arquivos de configuração. Qual que é a lógica dele? Vai ter uma configuração que é default, a configuração padrão da tua aplicação. E conforme tu adiciona novos ambientes, tu pode sobrescrever ela. Então, eu vou criar uma padrão para mim, que vai ser o meu ambiente de development, por exemplo. Então, eu vou dizer aqui, eu vou botar default.json. Essa aqui vai ser a minha padrão. Adicionei a minha padrão aqui. Agora, da maneira que ele funciona, ele permite que tu encapsule as configurações. Por exemplo, digamos que eu quero criar configuração para um módulo especial ou para toda a aplicação. Como a minha aplicação aqui, como a minha primeira configuração é o banco de dados, eu vou botar a configuração para toda a aplicação. Então, eu vou dizer que aqui o primeiro nome do módulo vai ser app, nome da minha aplicação, por exemplo. Dentro dela, eu vou botar que vai ser database. E dentro do database, as configurações do database. Então, eu vou ter, no meu caso, eu uso Mongo. Eu vou separar por URL. Né? Meu URL default do Mongo vai ser mongodb, //mongodb. Minha porta do Mongo por padrão é 27017. E a última coisa do Mongo é o nome do banco de dados, né? dbname. O dbname vai ser development. Ou pode ser o nome. Eu vou botar development aqui só para saber o nome do environment. Ok, esse aqui é a minha configuração padrão, tá?
Aqui no caso de outras pessoas que não estão usando o Docker, podia ser, o Mongo podia ser localhost aqui. Mas como eu uso Docker, eu tenho um alias na rede, que é MongoDB. Então se tu vier aqui em Docker Compose Development, eu tenho um alias aqui que é MongoDB. Por isso que o nome lá na minha configuração é MongoDB. Mas no caso de vocês poderia ser localhost. Beleza, essa é a minha configuração que eu tenho aqui. Essa é a minha configuração default. Agora se eu for na minha aplicação, como eu usava antigamente, se eu vier em database.js, eu importava o meu environment.js, esse arquivo aqui, baseado no environment, eu tinha minha, baseado no environment eu tinha minha configuração. Ó, baseado no environment, eu tinha um config aqui, um objeto config. Vou mostrar pra vocês o que tinha nele, console.log config. Só vou dar um build no Docker antes. Porque agora como eu baixei o Docker config no Docker, isso aqui é separado do tutorial, mas como eu baixei o Docker config, eu tenho que fazer ele buildar e instalar dentro do Docker o módulo novo. Beleza, parece que deu. Agora o último passo é Docker Test Compose, dar um "-v" para limpar os node módulos e develop. Ok, vamos lá. Ó, essa é a minha configuração aqui, ó, Mongo URL e porta 3000. Essa é a uma maneira antiga de pegar a configuração. Agora, em vez de dar esse require aqui, eu vou mudar para dar um require no módulo que eu instalei, que é o config. Só presta atenção, basicamente é só dar require no config que ele já vai buscar por padrão um arquivo default.json na pasta config aqui. Se a gente quiser usar outra pasta, é possível usar outra pasta. Eu estou usando a pasta config porque eu acho que faz sentido. Então a gente vai rodar aqui agora o Docker só para ver a aplicação rodando e dar o console log ali do nosso app. Ó, agora a configuração é dessa maneira. Ó. Config, um objeto grande, app, database, e aqui está as do database separado, URL, porta e dbname. A gente vai voltar aqui no nosso código, e vamos alterar algumas coisas aqui. Então no database.js a gente vai fazer o seguinte. A gente vai montar a URL do Mongo primeiro. Então aqui MongoDB URL está pegando direto da minha configuração antiga, mas agora a gente vai montar uma URL toda com a configuração do Mongo, parte por parte, porque dessa maneira a gente pode alterar somente algumas partes da URL, por exemplo, só a porta ou só a URL do Mongo, então, ou só o nome do banco de dados. Então a gente vai fazer isso aqui dessa maneira, com config. Get, a gente pode botar aqui em cima antes, é um const dbconfig igual a config.get iapp.database. Então agora aqui a gente vai ter a configuração só do banco de dados, só do módulo do banco de dados. E agora aqui a gente bota db config.get, a primeira parte é URL. É da maneira que a URL do Mongo é feita, é a URL primeiro, depois é a porta. Então aqui a gente vai pegar a porta, dbconfig.get port, e depois barra o nome do banco de dados. Então aqui é dbconfig.get dbname. Então dessa maneira aqui provavelmente a gente vai ter agora a URL do banco de dados que a gente quer conectar. Então aqui segue a mesma coisa, conectando no MongoDB URL. Vou botar um console log aqui para nós poder ver essa URL, console.log mongodb URL, e é isso aí. Agora eu vou dar um build aqui de novo. Vamos ver a URL, parará, ó, tem alguma coisa errada aqui. Voltar lá, esqueci de fechar a string aqui. Eita, eu tava drogado que só pode. E agora tá certo.
Aqui a gente roda de novo. Ó, aqui está o URL, MongoDB que é o meu alias da rede, 2707, Development, conectou na porta, beleza, está rodando a aplicação. Então, aqui já estou usando a configuração do meu Node config, tá? Eu optei por fazer assim, por botar parte por parte, porque eu posso substituir a configuração. Mas beleza, a minha aplicação ela também roda alguns testes, né? Então, digamos que eu quisesse ter um ambiente de teste. Basicamente o que eu faria é vir aqui no config e criar um chamado test.json. O meu teste, a única coisa que eu vou mudar no meu teste é que eu vou ter um nome para o banco de dados diferente do development. Então, é só eu vir aqui e sobrescrever o default na coisa que eu quero. Então, eu quero que o meu dbName, em vez de development, seja test. Então, agora basta eu... eu esqueci de falar uma coisa. Por que ele está usando... Como é que ele sabe que vai ser teste? Porque no teste, aqui no meu caso, no meu Docker, eu seto uma variável de ambiente dizendo que o node-env é teste. O node config ele usa o node-env para saber qual environment é. Então aqui eu estou dizendo, o node-env agora é teste. Então se eu vier aqui e rodar o meu Docker uh, Docker compose test.yml, ele vai setar a variável de ambiente como teste e o node config vai saber, agora é o teste, eu vou usar o teste. Ó. Então ele pegou o teste aqui e tal e usou o ambiente certo lá, beleza? Aí ele usou o arquivo do test.json. Então, no ambiente de verdade eu teria production, teria staging, por exemplo. Ah, mas beleza, e como é que a gente faz com segredos, tipo senha do banco de dados? Aí a gente pode dizer para o node config que a gente vai usar variáveis de ambiente para sobrescrever os valores das propriedades, que também é bem simples de fazer, eu vou mostrar para vocês agora. É só criar um arquivo aqui chamado custom environment, difícil escrever essa palavra, variables.json, ok? Basicamente esse arquivo vai servir como um mapa para a nossa aplicação. Então eu vou pegar aqui esse objeto aqui e vou colar ele aqui. E aí, aqui eu vou dizer qual vai ser a variável de ambiente que eu quero mapear para essa chave. Por exemplo, a database URL, a variável de ambiente vai ser database URL. A porta vai ser database port. E o dbName vai ser database name. Esses aqui são os nomes das variáveis de ambiente que eu estou passando. Agora, para a gente testar isso, é simples. Ó. Como vai funcionar? Se eu não setar nenhum valor naquelas variáveis de ambiente, se o node config não achar aquelas variáveis de ambiente, ele vai usar os valores default que estão aqui, ou que estão sendo sobrescritos pelo environment. Ok? Mas se tiver uma variável de ambiente, ele vai botar o valor da variável de ambiente. Então, se eu vier aqui no meu Docker, onde eu rodo a minha aplicação, e setar uma variável de ambiente, por exemplo, sendo database URL, sendo uma coisa inválida, inválido, vai quebrar minha aplicação lá quando eu rodar, vocês querem ver? Porque ele vai tentar conectar naquela URL ali. Olha lá, vou tentar aqui. Aqui não, eu tenho que buildar meu Docker antes, que eu não tô em modo de dev. Mas isso não tem nada a ver com o Node Config, que o meu Docker é só minha maneira de rodar as coisas, só para ser rápido e para mostrar para vocês. Agora eu vou dar um Docker Run. Agora vocês vão ver que vai quebrar a aplicação porque ele vai tentar conectar naquele inválido lá e não vai conseguir. Ó. Tá vendo aqui? A URL do Mongo não é válida. Então eu posso sobrescrever os valores com variáveis de ambiente. Então se eu estou em produção, por exemplo, e eu não quero expor minha senha, eu vou ter um database password, por exemplo, aqui que eu vou mandar como variável de ambiente. E aí ele vai sobrescrever a minha configuração aqui no database, no default JSON ou no environment, pode ser test, pode ser production.json, e vai botar esse valor lá. Então, é mais ou menos isso, não tem muito mistério aqui. Ele é um módulo que te permite adicionar
configurações e variáveis de ambiente. Tu pode usar ele para database como eu estou usando, mas pode usar para configurações internas, para feature flag também. Tu pode checar se tem um valor ou não. Aqui ele suporta variáveis de ambiente, então basicamente tu mapa, tu dizendo, a variável de ambiente tal vai ser usada como em tal valor aqui. E basicamente é isso. Espero que seja útil para vocês. Esse módulo é útil para mim, ele é bem simples. E é isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!